noite, tudo bem? Hoje, desculpa a demora, gente, aqui contratempo, sabe? A gente vem de longe, né? E hoje nós vamos estudar um tema muito importante, tá? Um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a igreja falsa. Deus, na sua palavra, ele mostra a igreja falsa e a igreja verdadeira. A igreja falsa, ela criou ramificações, ou seja, a grande prostituta tem as suas meretrizes, as suas filhas, as chamadas filhas da mãe. E a igreja verdadeira não, ela é única na face da terra. Claro que dela saem os descendentes, né, outras denominações que saiu dela também, né, mas a igreja de Deus é única. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria dos altos céus, entendimento, para que tudo que viermos aprender seja para a honra e glória do Seu nome. Abra nossa mente agora para o estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 17. Hoje não teremos notebook, tá? Hoje vai ser aqui, tudo bem? Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, vem falando sobre a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: esse anjo das 7 taças aqui veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Que taças são essas? De Apocalipse 16. Os anjos que foi derramando as 7 últimas pragas, tá? Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então aqui nós vemos mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, certo? Nós vimos aqui águas, tá? Beleza, vamos lá. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vinho, prostituição. Certo? Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Opa, mulher, besta. Beleza, vamos lá. Cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa mulher que estava sentada sobre essa besta, lembra do chifre pequeno, que dos 10 chifres saiu um chifre, que derrubou 3 reinos? Olha ela aqui, ó. A mulher, tá? Besta, reino. Então, de um reino levantou-se uma mulher, certo? Tudo bem. E a mulher estava vestida de púrpura escarlata, adornada com ouros e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias de sua prostituição. Cálice de ouro. Cálice de ouro. Vamos lá. Tá? E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Vamos por partes, né? Bom, aqui nós vimos que uma prostituta estava sobre as águas. Água em profecia, de acordo com Apocalipse 17, tá? De acordo com Apocalipse 17, verso 15, é povos, multidões, tá? Nações. Então, águas significa povos, multidões, nações. E vinho da prostituição. Vinho da prostituição é as falsas doutrinas, tá? Falsas
doutrinas que a mulher ensinava, tá bom? O que significa mulher? Você vai no livro de Efésios, capítulo 5. Vamos lá. Efésios, capítulo 5. Tá? Depois a gente volta aqui. Vamos lá, Efésios. Capítulo 5, verso 23. Diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então, nós estamos vendo aqui que mulher significa igreja. Besta, reino. Certo? Só um pouquinho. Desculpa. Então, águas, povos, multidões, nações. Está em Apocalipse 17, tá? 15. Vinho da prostituição, são falsas doutrinas. Mulher, igreja, besta, reino. Cálice. Esse cálice, ele estava com esse vinho, tá? Ele estava com esse vinho, que é símbolo da prostituição. Vamos continuar. Apocalipse 17, vamos lá. Vamos lá para Apocalipse 17, tá? Vamos lá. A besta que viste, olha só. E o anjo, cadê? E a mulher que vi estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu-a, maravilhei-me com grande admiração. Vocês lembram quando eu falei da Idade Média? Em que a igreja romana perseguiu e matou os cristãos? Olha ela aqui. Aqui, gente, nada mais nada menos é, até o final vocês vão ver, que é a igreja que se localiza em Roma. Mais precisamente no Vaticano. A Basílica de São Pedro. A igreja romana, o chifre pequeno de Daniel 7. A besta de Apocalipse 13. E essa mulher aqui é uma profecia só. Tá? Você tem 3 oportunidades de entender a palavra, olha só. E aqui se refere a essa mulher. Olha só o que o anjo disse, verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas voltando no verso 6, aqui comenta o quê? Que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Aqui se refere da Idade Média, de 588 até 1798, quando a igreja romana, lá de Roma, começou a perseguir e matar os cristãos. Eles começaram a exigir pagamento de indulgência. Eles começaram a exigir coisas que eram contrárias à Bíblia. E só para vocês entenderem, tá? Quando uma pessoa ela era condenada à morte, ela era obrigada a se retratar com a igreja. Porque dava a entender que a igreja, que ela estava ofendendo a igreja. E a igreja recebia por isso. A pessoa confessando o pecado ou não, ela ia ser morta. Tá? Então, Apocalipse 17, do verso 1 até o verso 6, nós vimos o quê? Que do meio de uma nação ia surgir uma igreja que ia ensinar falsas doutrinas. O cálice de ouro, tá? Denota riqueza. A Basílica de São Pedro é riquíssima, tá? E toda aquela riqueza foi às custas de indulgência, foi às custas de exploração das pessoas, tá? Ali a Basílica de São Pedro, ela está manchada de sangue de muitas pessoas que morreram por defender a Bíblia. E aí o que acontece? Aqui nós já vimos que é a igreja. Lá na frente vocês vão entender isso que eu estou falando, tá bom? A besta que viste era e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas virá. A besta que era até 1798. Não é, porque foi golpeada de morte. Tá? De morte. No ano de 1929, foi assinada uma concordata
entre Mussolini e o Vaticano e foi devolvido os 44 hectares de terra de Roma, que hoje está a Basílica de São Pedro, de lá para cá, a besta que era, não é, ela está surgindo e está caminhando para a perdição. E olha só, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era até 1798, não é porque foi golpeada de morte, mas virá. E ela está crescendo lentamente. Só para vocês terem noção, a igreja romana está falando em línguas. A igreja romana virou uma igreja carismática. Então Deus, ele está no controle da história. Deus, ele está mostrando para mim e para você que Satanás, ele ia tentar confundir a mente humana. Vamos prosseguir. Olha só, aqui há sentido, versos 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então a Basílica de São Pedro, ela é rodeada por 7 montes, tá? E esses montes, gente, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E esses montes têm nome, tá? É Célio, Palatino, Aventino, Viminal, Quirinal, Esquilino e Capitolino. É o nome da 7 montanha na qual rodeia o Vaticano. Então Deus, ele já deu até a localização exata dessa igreja. Presta atenção. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. E se eu não me engano, é na Palatino, no Monte Palatino, que tinha o templo onde foi construído para os Césares. Tá? Se eu não me engano, acho que é o Palatino. Tá bom? Então essa igreja, ela está localizada em Roma, entre 7 montes, que são consideradas as 7 maravilhas do mundo. E quais são os nomes desses 7 montes? Aventino, Palatino, Célio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Capitolino e Aventino. Então são 7 montes, tá? Que são considerados uma das 7 maravilhas do mundo, e a igreja romana está lá. Para você ver que aqui Deus está mostrando. E também fala que essas 7 cabeças são também 7 reis. 5 já caíram, um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também, o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Existem algumas explicações sobre esses 5 reis já caíram, tá? Um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, tá? Aqui, algumas pessoas traduzem como Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, tá? Roma Imperial, Roma Cristã, tá? E o Papado. Só que eu estava estudando um livro bem antigo chamado Daniel e Apocalipse. Eu achei uma coisa interessante que é da época do apóstolo João, tá? Quando é que fala que 5 já caíram e um existe, aqui está falando do sistema de governo da época, tá? Como assim, Wagner? O sistema de governo que hoje nós temos o presidencialismo, né? Aí tem o presidencialismo, enfim, tem uns nomes aí que eu não me recordo agora. Tem realeza, aquela coisa toda. Na época do apóstolo João, 5 já tinha caído. Qual que era? Ó, já tinha caído a realeza, consulado, decemvirato. O que é decemvirato? É um sistema de governo em que duas pessoas governam, tá? Decemvirato, tá bom? Ditadura, triunvirato, que é o sistema de governo de 3, em que 3 governam, tá? Triunvirato, tem o Roma Imperial, o 6º, tá? E o Roma Papal, o 7º. Só que entre Roma Imperial para chegar até Roma Papal, olha o que a profecia aqui diz, ó.
Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, né? Sobre as quais a mulher está sentada. 5 já caíram. 5 já caíram. Vamos lá. Vamos repetir comigo? 5 já caíram. Realeza, consulado, decemvirato, ditadura, triunvirato. Um existe, que era da época de João, que era Roma Imperial. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Durou cerca de 60 anos a Exarca, como é que fala? De Ravenna, tá? Foi um sistema de governo que eles criaram, tá? Exarca de Ravenna. Ela durou só 60 anos, e aqui que quando vier, que dure um pouco de tempo. Ela durou só 60 anos. Por isso que a besta não é de 7 cabeças. Não é de 8, é só de 7, porque ela durou um pouco de tempo. E ali é para ser citado os principais reinos, tá? E a besta que era até 1798 e já não é, que foi golpeada de morte, é ela também o 8º e é dos 7. Aí entra Roma papal. Tá? Vamos repetir comigo? 5 já caíram. Vamos lá. Deu um branco. 5 já caíram. Realeza, consulado, decemvirato, um sistema de governo onde 2 pessoas governam, tá? Ditadura, triunvirato, que é 3 pessoas governando, Roma Imperial, que é o sistema de governo imperial, Exarca de Ravenna, que foi a que durou cerca de 60 anos, que o outro não veio. Quando vir, convém que dure pouco tempo, tá? Exarca de Ravenna. E o 8º, que era, não é, procede do 7 e caminha para a perdição, que é o papado. Por que que ele era e não é e procede do 7? Porque todas as leis que o 7 tinha, o 8º ia colocar em vigor. Então, o papado, na Idade Média de 538 até 1798, tá? O poder político e o poder religioso. Então eles perseguiam e matavam os cristãos. E hoje você pode ver que o papado ele está envolvido no meio político. Tudo que é relacionado à política, quem está lá? Francisco. E de uns tempos para cá, o Francisco ele vem falando sobre a união, o ecumenismo, como é que ele fala? Falando da globalização. Nós temos uma religião, nós temos um caminho, nós temos um dia de guarda. E isso é preparação para o decreto dominical. Tá? Um dia nós podemos estudar sobre isso. Tá bom? O 8º processo vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Gente, é o seguinte. Era 10 chifres. Foram abatidos 3, ficou 7. Certo? Só que aqui a profecia fala que os 10 reis vão receber poder, vão receber ali autoridade por 1 hora. Tá? Então, gente, é o seguinte. Está sendo criado as 10 superpotências. Tá? Eu não tenho de cor, tá bom? É uma descoberta nova, eu não tenho de cor, tá? Mas as 3 primeiras potências é Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil é a 6ª potência. Lembra quando surgiu a Mercosul? O Brasil é a 6ª potência. Tá? Falta finalizar a 7ª. Falta finalizar a 8ª, a 7ª e a 9ª, que está tendo mais dificuldade pela Ásia. Mas as 10 superpotências, gente, estão sendo montadas. As 10 superpotências, na qual vai reunir os países mais poderosos do mundo, está sendo montada. Quando isso acontecer? Porque a profecia fala que são 10 reinos que vão receber autoridade por 1 hora. Então tem que ter os 10. E esses 10 já está sendo formado, tá?
pelas 10 superpotências, para que possa cumprir-se a profecia. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, tanto os Estados Unidos quanto os outros países vão dar toda a autoridade para a Igreja Romana. E ela vai, numa forma nova, numa roupagem nova, ela vai impor. Todo mundo vai ter que guardar um dia, todo mundo vai ter que ir numa igreja, todo mundo vai ter que fazer a vontade do papado. E detalhe, lembra de Daniel 7,25, quando eu preguei lá na igreja do Coab Adventista? E cuidará de mudar os tempos e as leis? Lembra? Quando eu falei que mudar os tempos e as leis? Tempos, calendário. No original se pronuncia calendário. Leis é os 10 mandamentos. O que aconteceu? Deus, ele deu 10 mandamentos. Certo? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Jesus, lá no livro de Mateus, ele resumiu como amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ter outro Deus diante de mim, não vou fazer imagem de escultura, não vou tomar o nome de Deus em vão e vou obedecer o sábado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São 10 mandamentos, certo? O que o calendário, o que o Vaticano fez, o que o catolicismo fez? Não farás para ti imagem de escultura? Eles tiraram. Ficou 9. Eles pegaram o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e colocou como guardar domingos e festas. Só que ficou 9 mandamentos. Aí o que a igreja romana fez? Ela pegou o 10º, que diz não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e dividiu em 2. Não cobiçarás coisa alheia e não pecar contra a castidade. O que eles fizeram? De 9 voltou a 10. Só que na verdade continua 9, porque eles pegou o 10º e dividiu em 2. Então a igreja romana, ela ensina 9 mandamentos, porque ela tirou não farás para ti imagem de escultura. E o 4º mandamento, que lembra-te do dia de sábado para santificar, isso está no catecismo da igreja católica, tá? Eles colocou guardar domingos e festas. Então cuidaria de mudar os calendários, tá? Que se você reparar alguns calendários aí, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sendo que domingo é o primeiro dia da semana. Seria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado vem da palavra 7. Sexta, 6. Quinta, 5. Quarta, 4. Terça, 3. Segunda, 2. Domingo, 1. Então eles mudaram o calendário e mudaram as leis. Então, o que acontece? A igreja romana, ela está mudando tudo. Então ela vai ter autoridade tanto religioso quanto político. A igreja de Roma. Mas uma coisa que eu falo para vocês, não critique os membros da igreja católica, porque os membros não têm nada a ver. Tá? São pessoas sinceras, são pessoas amáveis. Eu já li mais de 2 vezes um documento oficial da igreja, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386. Deus tem muitos filhos nas igrejas protestantes e uma grande maioria dentro da igreja católica apostólica romana. Então nós temos que respeitar tanto as pessoas das outras denominações quanto a igreja católica. Porque no céu não terá uma placa de religião, terá um grupo de salvos. Mas já fique ciente, a igreja católica faz parte da profecia que vai levar muitas pessoas à perdição, caso elas não estudem a Bíblia. O problema não está nos membros, está na liderança. Ok? Vamos lá. Estes têm o mesmo intento. Tá? Estes combaterão contra o Cordeiro, Jesus. E o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, eles vão tentar ainda combater contra Jesus. E Jesus vai vencer eles. E disse-me,
As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai se retirar dos ímpios. Os ímpios vai perseguir o povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tá? Lá em Tiago 2,10 diz assim: aquele que disse, não matarás, também disse, não adulterarás. Ora, se não mata, porém adultera, vens a ser transgressor da lei. São 10 mandamentos. É tipo uma corrente. Eu transgredi um, eu transgredi todos. E o que contém nos 10 mandamentos, onde está escrito não matarás, não adulterarás, acerca do sábado. Mais para frente eu vou dar um estudo só sobre o sábado, para vocês entenderem por que não só os adventistas, tá? Tem uma lista de mais de 20 religiões que guardam o sábado. Tá? Por que nós guardamos o sábado? Por que nós obedecemos esse dia? Não está no Antigo Testamento? Por que não é citado muito no Novo? No futuro nós vamos estudar esse tema. Mas agora eu quero que vocês se concentrem numa coisa. Que aqui diz que esses 10 reis, que essas potências vão se virar contra a besta, contra a Igreja Romana, contra o Vaticano e vão destruí-la. Por quê? Quando estiver perto do momento da volta de Jesus, no meio do céu, ele vai mostrar as tábuas dos 10 mandamentos. E o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porém, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou, vai estar brilhando como o sol. Então eles vão ver que o ensinamento que a Igreja Romana deu estava errado. E que aquele povinho pequenininho que eles estavam perseguindo estavam certos. Aí eles vão se virar contra a Igreja Romana e será a maior carnificina. Eles vão matar líderes. E detalhe, não é só líderes da Igreja Católica não, tá? Porque ela tem suas filhas. Todas as igrejas hoje, tá? Quando eu falo todas as igrejas hoje carregam um pouquinho da doutrina da Igreja Mãe. A Igreja Mãe, que é a Igreja Católica, ela fala sobre o batismo de criança. Na Bíblia não fala sobre o batismo de criança. O batismo é o quê? Arrependimento pelos pecados. É um casamento de você com Deus. Criança, entende alguma coisa? Não entende. As igrejas ao redor, elas pregam imortalidade da alma, ensinam a guardar o domingo. Isso se origina da Igreja Romana. Tá? Tem um dom de línguas que não é bíblico, de acordo com Atos, eu já falei essa semana. Dom de línguas, não é salamassuia, salamarra, salamacá, serikiki, começar a rodar parecendo peão. Tá? Dom de línguas nada mais nada menos é que você falar em outros idiomas. Leia Atos capítulo 2. Ah, Wagner, eu estava falando a língua dos anjos. O anjo falou com Manoá, ele entendeu. O anjo falou com Maria e José, eles entenderam. Falou com Daniel, eles entenderam. Então, a língua dos anjos nada mais é a nossa língua materna, a nosso português brasileiro. Então, essa história não existe. Ok? Então, elas vão se virar, todas essas igrejas vão se virar contra a Igreja Romana. E detalhe, gente, tem salvo dentro de todas as igrejas. O problema não é os membros. O problema é a liderança. Dinheiro. Dinheiro envolve muito dinheiro. E Deus não é a favor de se abrir tantas igrejas. Sabe por que tem tantas igrejas abertas? Foi um meio que Satanás criou de confundir a mente humana. Quantos caminhos existem que levam ao céu? 1. Quantos deuses existem? 1. Quantas Bíblias existem? 1. Por que tem tanta religião? Por que tem tantos caminhos? Se eu for para Santos,
Se eu for para Santos, eu tenho que pegar a Imigrantes. Agora tem o Rodoanel, mas eu vou ter que chegar na Imigrantes. Se eu for para Campinas, eu tenho que pegar a Anhanguera. Se eu for para Santo Amaro, se eu for para qualquer lugar, tem a pista certa. Então nós temos que entender uma coisa. Um caminho, um único Deus, uma única Bíblia. Para que tanta religião? Foi um meio que Satanás criou para confundir a mente humana. E detalhe, é uns nomes bonitos que essas igrejas têm. Assembleia de Deus. O que vem à tua mente? Uma multidão louvando a Deus. Mas o ensinamento não é de acordo com a Bíblia. Testemunhas de Jeová. Vamos testemunhar do amor de Deus. Mas eles falam que Jesus foi criado. Que o Espírito Santo é uma força ativa. Adianta o quê? Vocês estão entendendo? Tem que ser toda a verdade. Então a grande prostituta é a igreja romana. E as filhas, elas seguem as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Por exemplo, a Santa Ceia. A Santa Ceia, gente, é com pão sem fermento e suco de uva. Eu já vi igrejas pentecostais da Santa Ceia, sabe com o quê? Com pão francês e vinho. Tá errado. É suco de uva não fermentado, que significa o corpo de Cristo. E o pão sem fermento, que ele é fininho, significa, o pão significa o sangue, o corpo de Cristo. E o vinho sem fermento é o sangue e o vinho não fermentado é o sangue de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, gente, nós temos que estudar a Bíblia para não sermos enganados. Existe quase 50 mil religiões para um único caminho. Para que tudo isso? Cada uma ensina a sua forma, cada uma tem a sua doutrina, sendo que toda a doutrina está dentro da palavra de Deus. Só que vai chegar uma hora em que eles vão ver que eles estiveram no erro. E todos esses pastores que ensinam prosperidade, que não é da Bíblia. Gente, prosperidade não é da Bíblia. Não acumulareis tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem destrói. Mas acumuleis tesouro no céu. Então não é o tempo de pregar prosperidade, é o tempo de pregar arrependimento, abandono dos pecados, porque a nossa redenção, ela se aproxima. Então esses líderes religiosos que estão ensinando as pessoas errado, hoje elas aplaudem, amanhã elas vão matar eles. Porque elas vão ver que elas estiveram no erro e foram pela cabeça deles, não foram pela palavra. E será a maior carnificina da história, porque o Espírito Santo não vai estar sobre os ímpios. Então os ímpios vai ser governado por Satanás. E Satanás agora, que está usando as ovelhas, se elas não mudar de vida, não se arrepender, Satanás vai sair de cena e essas ovelhas perdidas vai devorar na pancada esses líderes que só ensinam safadeza. Vocês estão entendendo que o caso é sério? Satanás não está brincando de ser Satanás? Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem a besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. Então, Deus está deixando correr solto. As suas escolhas determinam o seu destino. Nós já identificamos, você vai ver agora no último verso. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem reina sobre os reis da terra? Quem é a grande cidade? Gente, é o Vaticano. O Vaticano que comanda todo o nosso mundo. Vocês podem ver, aonde tem alguma coisinha, algum político, o Papa está lá. Ou então algum representante da Igreja Romana. Então a Bíblia deixa clara, tá? A Bíblia deixa clara, e a mulher que viste, ou seja, e a igreja que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, a Basílica de São Paulo. O Vaticano é uma cidade. E Martinho Lutero esteve visitando o Vaticano uma vez, quando ele era vivo. E ele colocou, se o inferno existe, o Vaticano está sobre ela. Ele conta que ao ele visitar a Basílica de São Pedro, ele viu orgias. Ele não explica detalhes, mas ele via orgias entre o clero. E hoje nós vemos aí casos de pedofilia, padres que gostam de outros homens.
Entende? Então, gente, entendam uma coisa, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para mostrar a verdade. Eu não quero que nem os líderes se percam, nem que vocês se percam. Se os líderes, se o clero pudesse se converter, ótimo, mas o clero não vai se converter. O papado vai cumprir a profecia. E teve muitos padres que deixou de ser padre para ser evangélico, porque eles entenderam que aquele caminho não era real. Eu conheci católicos que guardavam o sábado. Eu conheço um rapaz da Igreja Assembleia de Deus, ele falou para mim, com todas as letras, a Bíblia manda guardar o sábado, eu acredito que o sábado é de Deus, é um da Assembleia de Deus. Porque a Bíblia é clara. E esses que defendem que não se deve guardar o sábado é porque querem fazer os seus próprios desejos, porque a Bíblia é clara. E não tem outro questionamento. A Bíblia é clara. Então hoje nós identificamos a igreja falsa. Nós identificamos a grande meretriz, que é a igreja romana, e todas as denominações que seguem os dogmas dela. Todas as igrejas que falam para guardar o domingo, todas as igrejas que falam sobre a imortalidade da alma, fulano morreu, vai para o céu, fulano era ruim, vai para o inferno. Todas as denominações que não cumprem a Bíblia, vou fazer um teste com vocês para nós finalizarmos, tá bom? Quero fazer um teste com vocês para nós podermos entender. Não, vou fazer o seguinte, gente. Vou deixar para fazer esse teste amanhã. Por quê? Amanhã eu vou falar sobre a igreja verdadeira. E amanhã nós vamos fazer o grande teste. Amanhã nós vamos fazer o teste. Nós vamos colocar Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, Igreja Católica, Igreja Adventista, Espiritismo. E nós vamos escrever no colocar algumas coisas aqui e vamos fazer o grande teste para nós identificarmos a igreja verdadeira. Amanhã nós vamos estudar a igreja verdadeira, Apocalipse capítulo 12. Já pode ler a partir de hoje para você poder entender. E entenda uma coisa, eu não estou aqui criticando religião. Eu estou aqui explicando o que está na Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, DDD 11 968 45 39 e nós conversamos. Tenham todos uma boa noite. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Santo Deus amado Pai, estudamos hoje sobre a igreja falsa. Nós entendemos nas profecias que o Senhor mostrou a igreja romana. O Senhor mostrou às suas filhas que seguem as suas doutrinas. Que o Senhor possa abençoar a cada ouvinte. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão. E que eles possam enxergar, Senhor, que Tu queres salvar. E que eles possam tomar a decisão de seguir a Tua palavra e viver o Evangelho. Que o Senhor possa nos conceder uma boa noite de sono. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se de uma coisa. A voz é minha. Mas a palavra é de Deus. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.